entendeu? Você coloca um aparato entre as fendas e isso aqui, um aparato de detecção de partícula, eu deixo de ter esse padrão aqui e passo a ter só aqueles dois risquinhos. Sim. Entendeu? Ou seja, o meu feixe de elétrons passa a se comportar como partícula, deixa de se comportar como onda. Então é por isso que surge essa confusão. É o observador que escolhe a natureza do observável. Não, não é o observador. Existe um aparelho aqui, existe um aparato. Medir, isso é uma coisa também ficar muito claro. Quando a gente fala em medir, a gente está falando em interagir. Tudo que você vai medir, você vai concordar comigo. Eu quero medir o peso desse negócio aqui, certo, dessa água. Eu vou colocar isso em cima de uma balança. Então isso aqui vai interagir com a balança. Correto? Correto. Vai interagir com a balança. Então sempre quando eu quero medir alguma coisa, eu vou estar interagindo. Eu quero, por exemplo, você vai lá, vai calibrar o pneu do seu carro. Tem lá no medidor as libras, certo? O que acontece? Você colocou ali esqueci o nome daquele negócio lá. Engatou para sair o ar, certo? Ele vai ali, vai jogando ar para dentro e vai ao mesmo medindo qual que é a pressão no pneu, porque ele está interagindo com aquilo. Então medir é sempre interagir. No nosso mundo do tudo grande aqui, como a gente vive, você interagir com não faz muita diferença na medida. Só que aqui eu tô falando de coisa que é muito, 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 muito pequena. Então se eu jogo um fóton sobre um elétron, vai mudar tudo no elétron. Vai mudar toda a dinâmica do elétron. Então, medir vai interferir completamente no observável, naquilo que eu estou querendo observar. No caso da quântica, vai interferir em absolutamente tudo ali. Então, o que basicamente a gente diz aqui, e aí daqui a pouco a gente começa a entrar na questão de probabilidade, que a gente tem que ir devagar, porque é muita informação. A gente diz que essa onda, ela colapsa. Olha aqui, a gente diz que essa onda, ela colapsa. Isso eu sempre ouço. Agora, quando o observador ele olha para alguma coisa, existe o colapso. Existe o colapso da onda. Mas o que é este colapso da onda? O que é o tal colapso da onda? Basicamente é o seguinte: esta onda não é uma onda qualquer. É uma onda probabilística. Tá? E daqui a pouco vamos devagarzinho. Devagar. É uma onda probabilística. O que isso quer dizer? O que é uma onda probabilística? Ela me dá... Olha só, com relação... Imagina o seguinte, eu tenho... Aí quebra muito a cabeça das pessoas, tá? Imagina um intervalo de tempo e você tem Então um elétron vai se propagar num determinado espaço no intervalo de tempo. Num determinado intervalo de tempo. Eu não consigo dizer, sem antes realizar a medida, eu não consigo fazer projeções a respeito da sua posição, tá? Eu consigo uma boa projeção de sua velocidade, porém eu não consigo fazer boas projeções a respeito de sua posição, porque ele está se comportando como uma onda antes de eu fazer a medida, certo? Então, na verdade, com relação à posição, a gente pode dizer que essa onda é uma função de probabilidade que vai me dar a probabilidade dessa partícula estar em qualquer uma das posições. Então, ó, ele tem tal probabilidade de estar nessa posição, ele tem tal probabilidade de estar numa outra posição e tal probabilidade de estar numa outra posição. Só que eu nunca vou conseguir dizer qual que é a posição antes de fazer a medida. Beleza? Beleza. Isso aí tem um negócio legal de explicar, até um outro... Então vocês já aprenderam o que é contínuo e discreto hoje. Onda e partícula. E agora tem um negócio que é determinístico ou probabilístico. Então, por exemplo, eu pego essa jujuba aqui e coloco aqui em cima. Eu sei a posição dela. Deterministicamente falando. Eu determino a posição dela. A posição dela é essa. Então, da onde que vem isso aqui que o professor falou? Isso vem da escala dos experimentos, cara. Quando você vai para a escala de onda, essa posição aqui, ela não passa mais a ser determinística. Porque ela está comportando como que? Qual a onda que a gente falou ali. Exatamente. E quando você tem uma onda, você tem, então, uma função, um histograminha aqui que a gente fala, aonde ele mostra a distribuição ali, ou seja, o range de onde essa... Da probabilidade. Da probabilidade em cada posição daquela. Entendeu? Então, ela tem... Não tem como eu saber exatamente onde ela está?
quando eu faço a medida. E aí que eu digo... Quando eu faço... Ele tá fazendo antes. Quando eu faço... Projetar, entendeu? Aonde que vai estar aquela determinada partícula, aquela determinada onda tal? Newtoniana de você calcular. Aquilo lá é determinístico. Você determina. Por quê? Exatamente. Mas por quê? Porque eu tô falando de quê? Eu tô falando de corpos grandes. Eu tô determinando a posição de um planeta em torno do Sol. Eu tô determinando a posição de uma Lua. Então eu tenho uma equação que fala exatamente aonde a Terra vai estar naquele instante. Agora, quando eu vou para o mundo quântico, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Não tenho. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu faço a medida, e aí que entra a questão do colapso, eu falei, é uma função de probabilidade. Quando eu faço a medida, essa função de probabilidade colapsa a uma única probabilidade. Por isso que a gente diz que ela colapsa. Entendeu? Porque é depois. Entenderam, gente? É isso. Depois. Então o que o pessoal tem que entender é o seguinte, nós estamos falando antes, uma coisa é antes. Quando são coisas grandes, você consegue determinar. Quero saber quando esse cometa vai voltar aqui pra Terra. Cometa eu consigo. Perfeito. Newton tá valendo Newton, entendeu? Show. Agora uma onda vindo. Eu não sei antes aonde ela vai estar. Eu tenho uma distribuição. Quando eu meço, todas aquelas probabilidades colapsam e viram um valor só. Viram um valor, aí eu tenho a posição... Finalmente eu entendi. Aí o que acontece? Você tem a posição, só que você perde a noção de velocidade. E aí a gente entra num contexto... Por que uma coisa ou outra? Porque a natureza é assim, cara. Basicamente não isso. Fala assim comigo, não. Não, pior, cara. Parece pior. meu pai quando é assim, filho. Assim. São duas grandezas, assim, a gente não consegue medir. Ou não tem aparelhos... Não é uma questão da natureza, é da natureza do observável. Você não consegue medir com uma precisão tal que... sempre quando você faz uma medida, você tem a questão da precisão. Então você vai ter a precisão de posição e você tem uma questão de precisão de velocidade. Então você tem um erro associado à velocidade e um erro associado à posição. Só que quando a gente fala em erro, a gente está falando em medida, né? Mas assim, agora esquece esses erros. Na verdade, o que acontece é o seguinte: você não consegue medir essas duas grandezas com uma precisão tal que a multiplicação da precisão associada a essas medidas seja menor do que uma coisa que nós chamamos de constante de Planck. Na verdade, é H sobre 2π. Você não consegue. Isso é uma natureza intrínseca, está diretamente associada à natureza, não está associado a aparelho de medida, nada disso, é da natureza. Então esse é o princípio mais básico. Na verdade, a física quântica, ela basicamente é este princípio de incerteza e tudo parte deste princípio de incerteza. Por isso que não faz sentido, galera, travesseiro quântico, colchão quântico, nada, porque em uma determinada escala, nem da minha jujuba aqui, ó. Quântica. Você nunca sabe a posição onde vai estar e nem a velocidade. Ai. Mas é isso. A jujuba quântica.